rapaz, Arrascaeta de saída do Mengão, Coringa está de volta ao rubro-negro, mais querido recebe o ok para a construção do estádio próprio. E pós-jogo de Flamengo 2, Palestino 0. Fala aí, urubuzada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Flamengo, chegando na manhã desse domingo com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de iniciar o nosso conteúdo, eu queria pedir a você, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, aproveita para compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações aqui embaixo mesmo, para você não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso mais querido do Brasil. E vamos começar com o pós-jogo Flamengo 2, Palestino 0, segunda rodada da fase de grupos, Grupo E, da Libertadores 2024, Maracanã, na última quarta-feira, dia 10 de abril, às 21h30. Os gols da partida: um golaço do nosso 9 bolado, gol do Pedro, e no finalzinho, Léo Ortiz, o estreante, zagueiro, já começou fazendo gol com o manto. Como a gente disse no último vídeo, Fabrício Bruno deveria ser poupado na partida. Com isso, a escalação: Rossi no gol, Varela na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, a dupla Leléo. Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar na volância, De La Cruz, Arrascaeta completam o meio de campo, com Luiz Araújo numa ponta, Everton, Cebolinha na outra e Pedro na frente. Os desfalques do clube: Gabigol suspenso, Gerson em recuperação daquela cirurgia e o Wesley ainda lesionado no adutor da coxa direita. E vamos para os destaques da atuação do Flamengo. Para falar a verdade, os torcedores esperavam uma goleada, mas pelo menos foi vitória. Isso porque, de sobra, o Palestino é o adversário do Grupo E, do grupo do Flamengo, mais fácil nessa Libertadores. Completando o grupo tem o Bolívar e o Milionários. Para mim, o Bolívar, que a gente vai enfrentar na próxima rodada, lá na altitude de La Paz, na Bolívia, na casa deles, é o mais difícil. O Milionários, que a gente já pegou na Colômbia, já empatou, com eles, lá fora de casa, ele para mim é o mediano da competição. Por ser mais fraco, a gente esperava um resultado maior diante do Palestino do Chile. Pelo menos foi vitória. E vitória com um golaço do Pedro. Deu um lençol no goleiro, meio que numa bola que não esperava que ia passar para ele. Dominou meio que no susto, deu um lençolzinho no goleiro e finalizou, terminou o lance de cabeça. O outro gol de Léo Ortiz, gol do estreante, gol do nosso zagueiro, importantíssimo estrear com gol, com uma atuação boa, no finalzinho do jogo, no escanteio cobrado pelo nosso craque, pela nossa joia, Lohan, que precisou só de 1 minuto em campo para dar essa assistência para o nosso Léo Ortiz. Ainda falando de Lohan, a qualidade dele, porque a gente, torcedor, espera que nos próximos jogos o técnico Tite dê mais oportunidades ao Lohan. Isso porque só nessa partida deu para ver a qualidade do menino. Agora que ele subiu realmente para o profissional, tá jogando, tá ficando no banco de reservas, tá treinando junto com a equipe principal. Então por ele subir agora da base para o profissional, por ele ser um bom jogador, jovem ainda, daqui a pouco vai para a Europa, a gente perde ele e não aproveita tanto. Por isso a gente precisa que o Lohan ganhe mais oportunidades vestindo o manto sagrado. Para terminar a análise, o Flamengo, que tem uma crítica nesse jogo. Como a gente disse, a gente esperava uma goleada. O Flamengo tinha a oportunidade de aplicar uma goleada, mas o clube estava perdendo muitos gols. Era toda hora, a bola chegava na área, finalizava errado. Chegava na área, finalizava errado. Chutou de fora da área, finalizou, errou. Era sempre esse o roteiro. Além disso, o Tite também criticou essa coisa de perder muitos gols na entrevista coletiva depois do confronto. Então isso que o Flamengo precisa melhorar: finalização, o último passe, o último chute, a tentativa de marcar mais gols. A gente poderia sim ter tido um placar mais elástico contra o Palestino nesse jogo no Maracanã. E assim a tabela ficou definida, ainda falando de Conmebol Libertadores. Na quinta-feira, o Bolívar e o Milionários disputaram a segunda rodada
da fase de grupos do grupo E da Libertadores, do mesmo grupo que o Flamengo se encontra. E aí a pontuação ficou assim: Bolívar com 6 pontos disparou, se isolou na liderança, com 2 vitórias e 5 de saldo de gols. O Flamengo, 4 pontos, 2 abaixo do Bolívar em segundo colocado. 1 vitória, 1 empate e 2 de saldo de gols. O Milionários em terceiro, nesse caso, iria para a Sul-Americana com 1 empate e 1 derrota, menos 1 de saldo de gols. E o Palestino zerado, 2 derrotas nas 2 rodadas, menos 6 de saldo de gols. Por isso, na próxima rodada, Flamengo e Bolívar lá na Bolívia, só a vitória interessa para o Flamengo. Caso vença, vai para 7 pontos e fica na liderança do grupo, sem ninguém poder te alcançar ainda nessa terceira rodada. Então na próxima rodada é foco na vitória, mesmo que seja contra o Bolívar, contra o adversário mais difícil do grupo. A gente precisa ganhar, a gente precisa se classificar em primeiro, para depois nas oitavas de final, caso a gente classifique, para pegar um adversário mais fácil, vamos dizer assim. Ainda na coletiva da partida do técnico Tite, ele disse que vai sentar com a diretoria do Flamengo e definir as prioridades do clube para 2024. Quais títulos é melhor o Flamengo ganhar? Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores? Isso porque, segundo o técnico, a torcida sempre quer ganhar todos os títulos que o Flamengo vai disputar nessa temporada. Só que ele disse que é humanamente impossível vencer todos, os troféus que o rubro-negro vai disputar. Segundo o Tite, ele vai sentar com a diretoria do Flamengo definir as prioridades para este ano: Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores. Que isso, Arrascaeta fora do Flamengo, capitão, craque do Mengão. O Arrascaeta foi sondado nessa última semana pelo Cruz Azul do México para contratação na janela de meio do ano, na janela de transferências que se abre no meio do ano, junho e julho. A equipe norte-americana, o Cruz Azul, sinalizou com uma oferta entre 15 a 20 milhões de euros pelo meio-campo, por volta dos 82 e 108 milhões de reais nesse meio. No entanto, a Arrasca tem contrato com o rubro-negro até o fim de 2026, nos próximos 2 anos, com multa rescisória por cerca dos 50 milhões de euros, por volta dos 267 milhões e 600 mil reais, segundo o portal O Globo e o portal Coluna do Fla. Falar a verdade, a diretoria não vai aceitar, isso é o que eu penso. E, segundo uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, confirmou a minha hipótese. Eles disseram que foi totalmente descartada qualquer conversa com esses clubes interessados, incluindo o Cruz Azul do México, na contratação de Arrascaeta. Essa foi a fala da fonte ligada à diretoria do Mengão. Agora que temos 2 gênios no meio de campo, Arrascaeta e De La Cruz, e que estamos buscando a perfeição sempre, querem contratar nosso craque, o Arrascaeta? A multa dele é alta. Que paguem a multa então. Nós tivemos que pagar a multa para trazer o outro gênio uruguaio, o De La Cruz. Então qualquer clube que quiser tirar nossos craques terá que pagar a multa. Essas informações foram divulgadas pelo jornalista Paparazzo Rubro-Negro. E tá lançada, agora na tela você vai conferir, o Flamengo e a Adidas lançaram um novo segundo uniforme do Rubro-Negro para a temporada de 2024. É esse que você está acompanhando na tela. Ele é predominante branco com algumas espécies de ondas. Então esse é o novo uniforme 2 do Flamengo para este ano, para esta temporada. E o quarto reforço do Flamengo, o Carlinhos, já se apresentou ao rubro-negro na última sexta-feira, na tarde da última sexta-feira. Ele também apareceu no bid da CBF na última quinta, dia 11 de abril, e já pode estrear pelo Flamengo já neste domingo, dia 14, às 16 horas, diante do Atlético Goianiense, pela estreia do Brasileirão lá em Goiânia, lá em Goiás, no estádio Serra Dourada. Vai lembrar que o atacante poderá só jogar no Brasileirão e o mata-mata da Libertadores, caso o Flamengo queira, pelo rubro-negro. Isso porque na Copa do Brasil ele já jogou por um time, pelo Nova Iguaçu, e o regulamento diz que não poderá jogar por mais de um time na Copa do Brasil.
E na fase de grupos da competição continental da Libertadores, o atleta, o atacante Carlinhos, não foi inscrito no período adequado. O Flamengo já tinha enviado a lista e as vagas também já foram esgotadas. E o alvo tá definido? O Flamengo definiu o nome para contratação para a lateral direita do clube, que é uma posição vista como prioridade no momento pelo departamento de futebol. Agora o Danilo, da Juventus, lá da Itália, também é o atual jogador, atual titular, vamos dizer assim, na lateral da seleção brasileira, é o mais cotado para o Flamengo tentar contratar na janela de transferências do meio do ano. Com essa mudança de postura, o Flamengo tentando contratar o Danilo, a equipe italiana Juventus já não garante mais a manutenção do atleta no plantel, com quem tem contrato até junho de 2025. O mais querido tem um real interesse no atleta e com o Tite no comando técnico do rubro-negro, eles querem fazer com que o Danilo retome suas atividades no Flamengo e no país depois de um longo período no continente europeu. E aí o Wesley, mais um motivo para ele deixar o Flamengo, e ele perdeu espaço com o Tite nesse momento, vem se recuperando também de uma lesão. Vai poder sair nessa janela do meio do ano, nessa janela de junho, rumo à Europa. Como ele já demonstrou, quer sim ir para a Europa, quer se desenvolver por lá, já que também tem alguns clubes interessados. Com isso, o Wesley deve sair do Flamengo, entrar o Danilo. Somente especulações, não tem nada confirmado por ainda, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto. Rapaz, e o estádio do Mengão, hein? Em reunião na tarde também da última sexta-feira, dia 12 de abril, com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o Rodolfo Landinho e também o vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunche, receberam o apoio da prefeitura do RJ para construir o estádio, o seu novo estádio próprio. Só que ainda tem um entrave financeiro, porque a avaliação de quanto vale o terreno do gasômetro, o local onde a nova arena deve ser erguida, está ainda sendo feita pela Caixa. Isso porque o local, o gasômetro, pertence ao próprio banco. De acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o valor pode passar até de R$1 bilhão. Enquanto tem esse entrave, agora o mais querido vai continuar negociando a construção do estádio com a própria Caixa Econômica Federal. Entretanto, apesar dessas diversas reuniões sendo realizadas, por enquanto não existe chance do acordo ser fechado, pois ainda existem divergências entre as partes. Uma delas, como a gente disse, o entrave financeiro, segundo o portal O Globo e o portal Coluna do Fla. E vamos falar de uma notícia melhor ainda, porque o Gerson, também na última sexta-feira, o nosso Coringa foi liberado pelos médicos depois de uma cirurgia no rim e o jogador está relacionado e está disponível para voltar a jogar. O Flamengo também confirmou o retorno do atleta aos gramados, que também vai ser relacionado para o jogo de hoje, diante do Atlético Goianiense pela estreia do Campeonato Brasileiro. Na última sexta, o meia foi reavaliado em um hospital do Rio de Janeiro para verificar a função renal. Isso porque o jogador rubro-negro precisou passar por uma cirurgia depois de um diagnóstico de hidronefrose. Desse modo, o Gerson precisou ser afastado dos gramados por mais de um mês. O tempo previsto para ele voltar a campo era fim de abril, início de maio, mas pela boa recuperação dele, como os médicos do Flamengo viram essa boa recuperação, esse bom adaptamento do Gerson, anteciparam esse retorno. E com a resposta positiva, o novo camisa 8 pôde ser liberado após 6 semanas. Mais ou menos um mês e meio, um tempo menor do que o previsto pelos funcionários do Rubro Negro, segundo o portal O Globo e também pelo portal Coluna do Fla. Inscrito no BID, apresentado, pode estrear já como um manto sagrado. O Carlinhos foi apresentado oficialmente à nação rubro-negra na tarde da última sexta-feira. Na entrevista foi divulgado o número do manto com quem o atacante jogará pelo Flamengo. O Carlinhos utilizará o número 22 na camisa do mais querido. Uma das falas do jogador na sua apresentação: sempre sonhei estar no Flamengo, Deus está realizando meu sonho.
Expectativa é sempre de ganhar títulos. Esse é o meu principal objetivo. Se Deus quiser, vamos conquistar títulos. Muito feliz pela família estar acompanhando, empresários, estar na mesa com grandes pessoas. Sobre a estreia, estou ansioso. Não tem como esconder isso, porque é um sonho vestir o manto sagrado. Estou querendo ajudar meus companheiros dentro de campo e ajudar o Flamengo a sair com as vitórias. O Carlinhos pode estrear pelo Flamengo então já nessa partida desse domingo. Sabe por quê? Porque hoje tem Mengão, Atlético Goianiense e Flamengo estreia do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do Brasileirão de 2024. Partida será realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em Goiás, neste domingo, dia 14, às 16 horas, com transmissão exclusiva do Premier na TV fechada. A provável escalação até tinha rumores de que o Tite iria poupar alguns jogadores. Acabou que não. Vai com o time titular. Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar na volância, De La Cruz, Arrascaeta no meio de campo, Everton Cebolinha numa ponta, na ponta esquerda, Luiz Araújo na direita, Pedro como centroavante. Os desfalques, o Gabigol suspenso e o Wesley com lesão no adutor direito. Vai lembrar que o Gerson agora não é mais desfalque, já voltou a treinar e já foi relacionado para esse jogo. Ninguém pendurado. A arbitragem vai ser conduzida pelo André Bento, de Minas Gerais, o assistente 1, Felipe Costa de Oliveira, também de Minas, o assistente 2, Leonardo Pereira, de Minas Gerais. O VAR será conduzido pelo Wagner Reuai, do Espírito Santo, VAR FIFA, e o quarto árbitro, Gustavo Ervino, de Santa Catarina. A provável escalação foi divulgada pelo portal GE na tarde do último sábado e a arbitragem divulgada pela CBF. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Mengão nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Tem muita gente que vê os nossos vídeos e não é inscrito, então, por favor, clique no botãozinho vermelho aqui embaixo, siga o nosso Instagram, urubuzinho_10, onde você responde perguntas, responde enquetes e recebe as informações do mais querido 24 horas por dia. Uma notícia, mais um lembrete para vocês. Semana que vem, essa semana agora, também vamos ter 2 vídeos no canal. Um antes de Flamengo e São Paulo na quarta-feira de manhã com o pós-jogo de Atlético Goianiense e Mengão. E um no domingo pela manhã antes de Flamengo e Palmeiras, rapaz. 2 duelos diante de equipes paulistas. Então, se programa quarta de manhã, domingo de manhã para você entrar aqui no canal do Urubuzinho. Uma ótima semana e até a próxima. Valeu!